Estamos aqui para a nossa aula de ciências e hoje, a nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre instrumentos de observação do céu. Eu trouxe alguns para vocês verem: a luneta, o telescópios espaciais e as sondas espaciais. Alguns deles se encontram nos livros de vocês, com uma data assim já bem, né? Então, todos nós sabemos que a visão de um céu estrelado numa noite bem limpa tem fascinado a humanidade desde os tempos pré-históricos. O homem começou a fazer ciência a partir do momento em que ele se perguntou o que eram as estrelas e por que elas estavam ali, desenhando a aparência do céu e tentando predizer os fenômenos celestes a partir do momento que Galileu apontou sua luneta para o céu. Iniciou-se uma estreita relação entre a evolução dos instrumentos astronômicos, a tecnologia, a história e a ciência. Para isso, vamos falar um pouco de Nicolau Copérnico. Depois eu vou falar cada um dos principais astrônomos da Grécia para vocês. Então, quando nós falamos em Nicolau Copérnico, com sua revolução cósmica, que nos tirou da idade das trevas e nos guiou ao renascimento. Depois, Newton, ou seja, Isaac Newton, com a teoria da gravitação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais astrônomos da Grécia, porque não adianta falar dos instrumentos de observação do céu sem falar um pouco de cada um deles, né? Eu sei que no livro de vocês está falando apenas dos instrumentos, mas se a gente for falar só dos instrumentos e não falar a quem nós devemos os primeiros instrumentos, a história fica sem graça, não é verdade? Então eu vou começar, sabe por quem? Por Tales de Mileto. Sabe quantos anos? Há 600 anos antes de Cristo. Então foi nessa época que surgiram os primeiros conceitos da esfera celeste, onde estavam fixadas as estrelas e que elas giravam em torno de um eixo passando pela Terra. Foi a primeira teoria de Tales de Mileto. Depois vamos lá para Pitágoras. Pitágoras, já convencido da curvatura da Terra, lembra que eu contei a historinha que a Terra se curvou? Então, ele já estava convencido dessa curvatura da Terra. Sabia que a Lua era iluminada pelo Sol e previu o eclipse solar no ano de 584 a.C. Olha, quando eu falo para vocês, a gente conversa, que tudo que nós sabemos hoje, já tinha sido descoberto, olha, há muitos e muitos anos. Pense bem, 584 a.C. é muito tempo. Depois nós chegamos em Aristóteles primeiro. Sabe o que Aristóteles fez? Aristóteles explicou as fases da Lua e os eclipses. Olha que bacana, né? Depois, aí a gente vai para Eratóstenes. A mais importante de suas realizações foi medir as dimensões da Terra, sendo o primeiro a determinar o diâmetro
da Terra. Bacana, né, essas histórias? E aí vem Ptolomeu. Ptolomeu, ele fez uma representação geométrica do sistema solar. Ele observou os movimentos dos planetas com considerável precisão. Foi isso aí ele. E aí nós chegamos em Aristarco de Santos. Ele foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, né? E aí veio os estudos, depois de todos esses astrônomos e das histórias, a humanidade veio evoluindo, né? E nessa evolução, nós chegamos aonde nós chegamos, porque a gente já sabe de muita coisa. O homem já foi à Lua, né? O homem já foi convidado aí visitar outro planeta. Olha que bacana. No livro de vocês também, vocês observaram que em nenhum momento eu falei de nenhum astrônomo mulher, né? Pois é. Mas as mulheres já estão na astronomia. No livro de vocês, na página 154, conta a história de 5 mulheres, inclusive uma brasileira, né? Professora, e por que as mulheres não se encontram na história da astronomia? Lembra que nós conversamos sobre preconceito? Lembra que eu contei para vocês que não muito longe, as mulheres não podiam, os pais não deixavam elas se formarem em matemática, porque quem tinha que se formar em matemática era homem. Imagine na astronomia. Aí era que os pais não iam deixar mesmo, né? Mas nós vamos evoluindo com tudo isso, né? Vamos deixando o nosso preconceito de lado. E sabemos que as mulheres são capazes, sim, porque no livro de vocês, na página 155, conta a brasileira Beatriz já foi vice-presidente da União Astronômica Internacional e é uma das principais especialistas no estudo das estrelas. Olha que bacana, né? Então, a mulher vem evoluindo e para que elas consigam entrar, ou seja, é isso mesmo, dentro da astronomia, elas precisam de incentivo. Precisam que os pais incentivem, porque é uma coisa muito bacana estudar o nosso planeta, não é? O nosso mundo, não é verdade? E é isso, hoje, que eu tenho para vocês, essas historinhas, trouxe aqui. A maioria estão nos livros de vocês. Vocês vão ver, lembra da história do Hubble que eu contei para vocês? Ele tem 30 anos que está no espaço. E eu vi na televisão esses dias que ele está passando, devido muitos anos que ele se encontra lá, ele já fez muita coisa pelos astrônomos aqui na Terra, já mostrou muitas coisas. Então, ele está perdendo os parafusos, isso e aquilo, ele está dodói no espaço, né? Os astrônomos e cientistas estão tentando descobrir o que fazer para levar alguém lá para consertar o nosso Hubble, que está lá precisando de ajuda. E é isso o que nós temos para hoje, os instrumentos de observação do céu. Contei mais, fui mais além, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.